Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês decidiram estar mais uma vez comigo, com a doutora Mônica Alves, para mais uma super quarta-feira, em especial esse mês de julho. Julho turquesa, um mês voltado para conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. É uma doença muito importante, às vezes ela não está sendo dada a devida importância para ela, mas ela de fato é muito importante porque ela é muito prevalente, ela é incidente do nosso meio, tá? E a doutora Mônica é uma super amiga, a gente sempre se encontra pelos congressos da vida, e ela nessa agenda apertada disse, Charles, eu vou dar um jeito de estar com você lá na quarta-feira à noite, com a tua audiência, para a gente conversar sobre um tema tão importante, tá bom? Pessoal, se esse tema é importante não só para você, mas para um amigo, para um vizinho, para um colega de trabalho, para algum parente, não esqueça de dar o seu like, curtir, enviar um aviãozinho e compartilhar esse assunto. É assim que o algoritmo do YouTube, do Instagram, vai entender que esse assunto é relevante e importante para a gente continue ativo aqui nas nossas quartas-feiras à noite, tá bom? Moniquinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua presença conosco. Você tá legal? Tudo ótimo, tudo ótimo. Joia, graças a Deus. Olha só, pessoal, em 2017, a TIFOS, que é uma entidade internacional que trata das doenças associadas à superfície ocular e à lágrima, resolveu eleger, então, o Julho Turquesa, exatamente para ser uma campanha de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. E a Associação dos Portadores do Olho Seco, da qual eu fiz parte lá no início, o ruim dessa história, porque a gente acaba revelando nossa idade, viu, Mônica? Há mais de 20 anos, a Mônica está dizendo, há mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente fez parte dessa entidade, liderada pelo Dr. José Álvaro Pereira Gomes, que é uma referência não só nacional e internacional em superfície ocular e olho seco. E lá pelos idos de 20 anos atrás, mais ou menos, a gente participou da inauguração da associação e aí a associação trouxe ou importou para o Brasil a mesma ideia da TIFOS. E desde então, todo julho, a gente tem reservado sempre esse tempo, às quartas-feiras à noite, sempre convidando uma pessoa como a Mônica, com a referência também nacional e internacional, para falar de um tema tão importante. Mônica, muitíssimo obrigado pela sua presença. Pessoal, para quem não conhece a doutora Mônica Alves, Moniquinha, se eu estiver errado, você me corrija. A Mônica, ela fez graduação... Você é mineira, Mônica? É isso? Mineira. Eu sou mineira. Mineira de que cidade de Minas Gerais? Eu sou mineira do Triângulo Mineiro, de Frutal. E eu fiz faculdade em Juiz de Fora. Acho que era isso que você ia falar agora. A Mônica, então, fez faculdade, graduação em medicina lá em Juiz de Fora. Aí veio aqui para São Paulo. Você foi para a Unicamp, fez o doutorado, foi para Ribeirão Preto, fez o pós-doc. Eu acho que recentemente você fez a livre docência. É isso, Mônica? Exato. Já tem 23 anos que eu estou aqui em Campinas. Ixi, Mônica, eu acho que você não vai voltar mais para a tua terra, não. Só para visitar. Não vou, mas eu vou para visitar sempre. É bom porque não é tão distante, né? Dá para você. Começou com essa conversa de não falar de idade, já estamos aqui. Falando 23 anos, 20 anos. Ai, Mônica, isso é meio constrangedor, né? Mas tudo bem, hoje a gente tem várias opções para manter pelo menos nosso astral e o nosso visual lá em cima. Mônica, olha só, eu falei previamente que olho seco é uma doença que está aumentando, é uma doença de alta prevalência, que tem aumentado a sua incidência no nosso meio, e por isso que a gente convidou, porque a gente sabe que você é uma super especialista no assunto. O nosso bate-papo é bem formal. A gente tem uma audiência mista, formada por colegas médicos, mas a maioria de não médicos são pacientes, é isso, que sempre tem alguma dúvida, até às vezes bem interessante, para trazer à tona. E a nossa intenção é compartilhar conhecimento e experiência com qualidade, não baseada em achismo, mas sempre em evidência científica. A gente sabe que você sempre tem uma opinião fundamentada do ponto de vista científico e em evidência. Por isso que também nós te convidamos. E, Moniquinha, vamos falar aquele bate-papo bem formal, bem tranquilo. A gente vai falar de coisas bem simples. Depois, se for o caso, a gente vai aumentando um pouquinho a complexidade, mas sempre mantendo uma linguagem bem legal, tá bom? Mônica, fala pra gente o que é o olho seco e primeiro, o que é lágrima, um pouquinho só de anatomia e fisiologia da lágrima, porque há quem diga também que, inclusive, a lágrima poderia ser constituída uma parte anatômica do olho. Você concorda com essa opinião?
E fala um pouquinho assim perto do microfone para ficar um pouquinho mais alto. Obrigado. Bom, na Isso. verdade, quando a gente mudou os conceitos de falar não só de córnea e doenças externas, mas de superfície Isso. ocular, de alguma forma a gente incorporou a lágrima aí como Isso. parte da superfície ocular, né? Então, quando a gente fala de superfície ocular, a gente está falando de córnea, conjuntiva, pálpebra, e essa interação com o filme lacrimal, que é uma substância, um fluido extremamente complexo e completo quando a gente vai observar no que é feita essa composição, né? Então, a grande parte é a parte aquosa da lágrima, que tem vitaminas, proteínas, fatores de crescimento, mediadores inflamatórios, mediadores imunológicos, que são compostos ali que vão ajudar a nutrir e a proteger a superfície dos nossos olhos, principalmente a córnea, que é essa lente tão importante para a gente enxergar de forma nítida. Além dessa composição aquosa, que é produzida na glândula lacrimal principal, que é uma glândula que fica nessa região aqui, a gente tem uma parte da lágrima que é óleo. E esse óleo, ele vem de glândulas que ficam na pálpebra. A gente tem de 20 a 30 glândulas em cada pálpebra. A gente chama essas glândulas de meibômios. Okay. E essas glândulas, cada vez que a gente pisca, essa secreção lipídica, esse óleo, é incorporado à camada aquosa, se mistura, lubrifica e protege a superfície. Essa camadinha de óleo, ela previne a evaporação da camada de água que a lágrima tem que ter. Sim. E ela é renovada a cada mecanismo de piscar. Então, é um fluido extremamente complexo nessa composição e que serve para manter a nutrição da superfície ocular, para manter os nossos olhos confortáveis. Então, hoje a gente está falando muito de olho seco, porque esse é o tema da live, mas quando a gente pisca e sente os olhos confortáveis, quer dizer que a lágrima está legal na sua composição, na sua renovação, na sua distribuição. Pessoal, vocês entenderam como o assunto é interessante, aparentemente simples, mas no fundo ele é complexo, principalmente quando ele é trazido à tona nesses detalhes, com uma especialista como a Mônica, né? E aí desperta o nosso interesse por um tema tão importante, tão fundamental. Vocês entenderam, então, que a lágrima é tão simples como a maioria das pessoas pensa, é algo muito complexo. Então, olha só, Mônica, quando eu não tenho lágrima, significa, então, que meu olho é seco? Então, o que é olho seco, exatamente? Olho seco, a primeira coisa que a gente tem que ter nesse conceito é que olho seco é uma doença, tá? Tem vários subtipos, tem vários fatores relacionados, tem várias razões paciente, né, para uma pessoa ter os olhos secos, mas é uma doença da superfície ocular, que pode ser leve, quando ela está associada só a uma instabilidade da lágrima, ou uma alteração de exposição do nosso ambiente, mas que pode também ser clinicamente muito grave, principalmente naquelas doenças que estão associadas a uma outra doença sistêmica, uma doença autoimune, que são formas muito mais complexas da doença. Então, a primeira coisa é a gente entender que é uma doença, e a outra coisa é entender que não é uma doença só. São várias formas de apresentação, muitas delas, as formas mais comuns, que é sentir que a lágrima evaporou, isso provavelmente todos nós experimentamos em algum momento da vida, às vezes em algum momento até do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, é entender que é uma doença, que a gente tem que avaliar qual componente que está faltando, que tanto de inflamação que tem, que fator que tem, e que tipo de subtipo ou que apresentação que aquele paciente tem. Moniquinha, excelente. E vamos seguir em frente. Olha só, vamos falar só um pouquinho sobre a epidemiologia, porque a gente sabe que essa doença, apesar de é prevalente entre 15% e 20%, a sua incidência tem aumentado ao longo do tempo, mas parece que tem algumas condições que acabam favorecendo a instalação da doença. Por exemplo, sexo, uso de lente de contato. A gente vive num mundo totalmente digital, é praticamente impossível hoje em dia você não estar conectado e, consequentemente, estar com seu olhar fixo numa tela. Algumas pessoas que tomam algumas medicações. Fala um pouquinho para a gente sobre a epidemiologia do olho seco, que eu acho que é interessante, Mônica, a gente lembrar desses detalhes. Sim, assim, quando a gente fala de epidemiologia, a gente está querendo entender qual é o número de pessoas que têm essa doença
né? Existem várias formas de a gente chegar a esse número. E aí a primeira dificuldade que a gente tem com o olho seco. Existem várias formas de a gente fazer diagnóstico, mas a gente não tem nenhum teste ou nenhuma condição que seja assim, eu vou fazer essa pergunta ou eu vou fazer esse teste e a resposta vai ser sim ou não. Se o paciente tem ou não tem olho seco. Então, a gente, populacionais, quando a gente vai avaliar uma população muito grande, normalmente a gente usa o questionário de sintoma, porque a grande maioria dos pacientes que tem a doença tem sintoma. Irritação, ardência, sensação de areia, olhos sempre vermelhos, tudo isso é sintoma de olho seco. Então, você vai lá, faz um questionário, tem vários padronizados para isso, e se esse paciente pontua um número X lá, dependendo de cada questionário, eu vou classificar ele como olho seco ou sem olho seco. Então, a primeira questão é essa, se eu uso o questionário, ou se eu vou lá clinicamente, examino esse paciente e vejo se é uma alteração da lágrima, se é uma alteração da córnea, se é a produção da lágrima, o que está acontecendo ali. Então, eu posso fazer diagnóstico clínico ou um diagnóstico de sintoma. E isso já muda o número que vem dessa investigação. Okay. A gente, cada estudo que a gente avalia em cada parte do mundo vai ter um número diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, em 2018, nosso grupo na Unicamp publicou o primeiro estudo populacional de epidemiologia no Brasil. Usando questionários de todas as regiões do país, mais de 3 mil participantes, a gente chegou a um número de 12,8, ou seja, 12,8% da nossa população tinha sintoma de olho seco. Alguns anos depois, a gente fez o mesmo estudo, usando questionário de sintoma, numa população jovem, porque esse primeiro estudo era de 40 anos em diante. A gente falou, mas vamos tentar entender. A gente aplicou o mesmo questionário. Mais de 2 mil estudantes de universitários, e a gente encontrou 23%. Nossa! Como muda esse número, Isso. usando uma mesma ferramenta, e como muda em diferentes populações, né? E aí a gente está falando desse segundo aspecto que você falou, que é fator de risco. Isso. A lista de fatores de risco para olho seco, ela é enorme. Enorme. Você citou sexo feminino, envelhecimento, menopausa, terapia de reposição hormonal, algumas doenças sistêmicas, como as doenças reumatológicas, algumas condições dermatológicas, algumas medicações, como os antidepressivos, os antiolíticos, os diuréticos, algumas medicações tópicas, né, colírios, por causa do conservante, e algumas questões de estilo de vida e exposição ambiental, como, por exemplo, o uso de telas, ambientes poluídos ou ar-condicionado. Então, tudo isso, junto e misturado, está levando a gente a ter mais olho seco. Pessoal, vocês estão entendendo como o assunto é interessante, como o assunto é complexo quando a gente mergulha um pouco mais a fundo e tem uma opinião como uma pessoa como a doutora Mônica, que assim, é como se estivesse abrindo os nossos olhos diante da complexidade de um tema aparentemente simples, mas na verdade não é. Mônica, eu já tive diferentes situações em pacientes chegando assim, eu acho que você já passou por isso. O paciente simplesmente chega com aquele saquinho, Mônica, de colírio. Doutor, pelo amor de Deus, já passei com fulano, beltrano e ciclano, meu olho coça, queima, arde, dói, lacrimeja. Tem alguns pacientes que entram com óculos de sol, mesmo no ambiente que não esteja tão iluminado, diz, doutor, eu não consigo mais manter meus olhos abertos. Eu acho que você já passou por essa experiência. Então, assim, quando você recebe os pacientes na tua rotina, então, apesar de eu imaginar que como você é uma referência no assunto, você já imagina que o paciente já deva ter realmente alguma coisa relacionada ao olho seco. Mas como é que você conduz, por exemplo, a tua consulta oftalmológica? Você recebe então o paciente, olá, fulano, como é que vai? Tudo bem? Aquela anamnese, exame físico, você faz inclusive depois o exame oftalmológico. Como é que você faz a tua rotina dentro do consultório, pensando na questão de diagnóstico? Além desse bate-papo, anamnese, exame físico, você usa, eu acho que sim, mas você usa algum tipo específico de exame complementar? Como você é uma pesquisadora de referência, você acaba utilizando, mas eu fico imaginando, no dia a dia, em termos práticos, porque tem algum colega oftalmo que não é especialista, ele fica pensando, mas será que eu preciso daquele monte de exames? Compartilha um pouquinho com a gente, Mônica, porque a gente sabe que tem tanto exame, tem sopinha de letras e tal.
Como é que, em termos de diagnóstico, como é que você recebe o paciente no consultório, como é que você lida com ele e como é que você conduz até dar o diagnóstico? Depois a gente fala um pouquinho sobre o tratamento. Então, para diagnóstico, a primeira coisa, acho que uma das mais importantes é a gente tentar quantificar o que o paciente sente. Então, como eu falei, a gente tem questionários específicos para isso. Em geral, eu já deixo na sala de espera e o paciente, enquanto ele está esperando a consulta, ele já vai preenchendo ali, vai me dar essa notinha, esse valor. Ah, mas eu tenho paciente Um detalhe, que... desculpa interromper. E é uma coisa mais específica. E com relação à tua sala de espera, você como é especialista, você tem preocupação com relação à umidade, iluminação, alguma coisa do tipo? Porque você sabe que essas coisas vão acabar influenciando, por exemplo, no teu questionário. Então, eu tenho, assim, né? É importante a gente ter isso em mente, mas muitos desses questionários já têm perguntas voltadas para isso. Quando você está em um ambiente ar-condicionado, é assim. Uma coisa que eu tenho muito, que eu tenho sempre no consultório, que é importante, porque sempre o paciente entra e já pergunta, é o umidificador. Então, eu sei que o ar-condicionado, a sala fica fechada, mas sempre tem um umidificador. Então, é legal que o paciente fale assim, então realmente faz a diferença? Você está sentado aí do lado, você está vendo que é legal, que faz diferença. Então, a primeira coisa é isso, é quantificar sintomas. Se você não tem paciência, não tem o questionário à mão, pergunta para o paciente. Você está me falando que você sente ardência, então me dá uma nota de 0 a 10 para sua ardência. Só para eu marcar aqui na ficha e entender como é que vai ficar na evolução. Então, a primeira coisa é avaliar sintoma, quantificar sintoma. A segunda é estudar com o paciente todos os fatores de risco. Então, quando a gente simplesmente pergunta assim, tem algum problema de saúde? O paciente fala, não. Mas você usa medicação para... Você tem pressão alta, diabetes, doença de tireoide? Então, quando a gente vai lembrando o paciente, as coisas vão aparecendo. Então, tem que perguntar, mas tem que lembrar também. Isso vale para os sintomas, principalmente os fatores de risco. As medicações que o paciente... Qual medicação que você usa? Não estou usando nada. Mas você toma remédio para dormir? Você está tomando antidepressivo? Quando você tem alergia, você toma antialérgico? Que frequência é esse uso de antialérgico? Então, lembrar mesmo nominar esses fatores de risco. Porque muitas vezes o paciente não entende que aquilo é uma ponte para a doença dele, para o olho seco dele, tá? Depois a gente vai para o exame clínico. Todo oftalmologista tem condição de fazer diagnóstico de olho seco. Obviamente, a gente sempre fez antes desses aparatos todos que a gente tem para exame complementar de olho seco. Então, fazendo um bom exame naquele aparelhinho que é a lâmpada de fenda, olhando bem a borda da pálpebra, pingando colírios que colorem a lágrima e a superfície do olho, a gente consegue entender muito do que está acontecendo na superfície e fazer um bom diagnóstico de olho seco. A oftalmologia é uma especialidade extremamente tecnológica, então a gente tem vários equipamentos novos que hoje medem e documentam com muita precisão e com muita objetividade que tamanho que é a camada de óleo, que eu falei lá no começo da lágrima, que tamanho que é a camada de água, como é que são as glândulas que produzem esses componentes, como é que está a integridade da superfície, aí a gente mede, quantifica e fotodocumenta. Então, para um diagnóstico muito mais completo, né, entender muito melhor o que está acontecendo ali, a gente tem essas tecnologias também. Então, tem um monte de coisa para usar aí para fazer diagnóstico de olho seco. Importante, isso é uma parte muito importante dessa consulta, porque é parte do tratamento a gente entender os fatores de risco, porque muitas vezes eles são parte do tratamento, porque eu vou poder trocar uma medicação ou controlar uma doença que está levando ao sintoma ocular do paciente. Então, tem que ser sempre bem completinho. Joia. Monique, sabe o que eu pensei? Vamos imaginar que tem um residente ou um fellow que está ouvindo nosso bate-papo. Ele diz, olha, doutora Mônica, assim, o que a senhora considera que realmente é fundamental para a gente, então, dar um diagnóstico de olho seco? A gente, então, faz o exame oftalmológico, nós temos um questionário, aquele colírio que muda a corzinha do olho e aquela fitinha que coloca. Você acha que isso é suficiente, Mônica, para resolver a maior parte dos casos ou precisaria de mais alguma coisa? Fluxograma de diagnóstico, de acordo com o último consenso, para eu fazer diagnóstico de olho seco, eu tenho que ter sintoma mais um teste positivo.
Então, se eu corei a lágrima e vi que o filme lacrimal está instável, que ele está rompendo rápido, isso já é um marcador. Se eu corei e vi que a superfície está marcada por causa desse ressecamento, já é um marcador. Se eu fiz um testezinho de shimmer lá com aquela fitinha de papel e deu diminuído, já é um marcador. Se eu tenho condição de fazer uma meniscometria, uma avaliação de camada lipídica, mais informação ainda. Mas, em tese, eu preciso de sintoma e um teste positivo. Um marcador de perda de homeostase da superfície. Qualquer um desses. Tá? Então, pingou uma gotinha de fluoresceína, né? Não seja demais, mas uma gotinha de fluoresceína, você já vê marcação de superfície, de bordo palpebral e a estabilidade do filme lacrimal. Então, você já tem 3 testes para avaliar a homeostase com uma gota de colírio. E um pouquinho de paciência na lâmpada de ferro. Joia, perfeito. Mônica, o Felipe está perguntando, vocês utilizam uma gota ou tiras de flúor para avaliação? Pergunto, pois uma gota é muito para um saco conjuntival. O que é que você acha? O ideal é você pipetar, né? Mas vai fazer isso, né? No dia a dia do consultório. Então, uma dica aí é no dia a dia do consultório tentar não colocar uma gota imensa, né? E aí o paciente você tira o excesso, não deixa aquele monte de fluoresceína. Mas para os residentes agora, né? Lembrar que o tempo de ruptura do filme lacrimal com a fluoresceína é o tempo de ruptura invasivo, que a gente chama. Por quê? Porque a fluoresceína ela muda a composição do filme lacrimal. E vai mudar, obviamente, essa propriedade de manter a estabilidade da camada, das camadas do filme lacrimal. Então, o ideal é a gente fazer o não invasivo, porque não tem a fluoresceína, mas para isso é preciso de tecnologia. Então invalida? Não, não invalida, mas a gente tem que ler esse teste com essa interpretação também. Joia. Moniquinha, vamos seguir em frente, pensando agora em tratamento. Então, eu tenho o meu paciente, eu dei o diagnóstico do meu paciente, e agora a gente precisa tratar. Vamos dividir em 2 grandes grupos, né? Vamos pensar, então, no tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, gotinha de colírio, pomadinha, gelzinho, medicação por boca, eu queria que você explorasse, porque tem muitas essas questões de vitaminas e tal. E depois aqueles casos mais complicados que a gente precisa pensar cirurgicamente. Inclusive, Mônica, não faz tanto tempo, né, que a gente tem algumas opções de tratamento que são aqueles estimuladores nasais, as termoterapias, as luzes pulsadas, que eu acho que é uma das vedetes mais recentes, né, isso no tratamento do olho seco. Compartilhe um pouquinho conosco essa tua experiência. Vamos lá. Existe também fluxograma para tratamento. Todos esses fluxogramas, eles vêm de consensos, né? Só de olho seco a gente já teve 2, da principal sociedade de olho seco e superfície ocular. Então, o que é um consenso? Um monte de especialistas se reúne, olha o que está acontecendo na ciência, né, as evidências científicas, os trabalhos, as publicações, e fala, olha, isso aqui tem evidência que funciona, isso aqui não tem, isso aqui tem mais ou menos. Isso a gente vai usar para fazer o diagnóstico e essa sequência, que é esse fluxograma, a gente vai usar para fazer o tratamento. Então, a gente falou da sequência, a fluxograma de diagnóstico, o fluxograma de tratamento, ele vai seguindo de acordo com a gravidade da apresentação clínica, a gente vai passando de um degrauzinho, de um estágio para outro, do mais simples para o mais complexo. O mais simples, é onde vai caber todo paciente que tem sintoma de olho seco, é a gente educar sobre a doença. Então, de novo, a gente volta a falar de fator de risco, de estilo de vida. É a gente ver alterações de nutrição desse paciente, alterações dietéticas, e aí entram as suplementações que a gente fala daqui a pouquinho. A gente ensinar esse paciente a fazer higiene da pálpebra para melhorar o aporte de óleo para a lágrima. E a gente repor a lágrima que está faltando. Ou ela está faltando porque ela está sendo pouco produzida, é o subtipo de deficiência aquosa, ou ela está faltando porque ela está evaporando muito, é o subtipo olho seco evaporativo, que é por deficiência lipídica. Então, eu posso repor água ou óleo, e a gente tem lubrificantes específicos para isso, de acordo com cada subtipo que esse paciente tem. Então, esse é o estágio 1. Orientar o paciente, educar sobre a doença, higiene palpebral e lubrificante.
Ok. Não melhorou com isso, a gente tem que entender o que está acontecendo na superfície. Lembrando que, abrindo parênteses aqui, que antes do paciente ter sintoma, a superfície dos nossos olhos é extremamente inervada. Então, ela responde ao que está acontecendo ali. Então, quando o olho começa a ter essa estabilidade da lágrima, várias situações vão acontecendo ali, como, por exemplo, aumentar a secreção de camada aquosa, que são mecanismos compensatórios e de proteção. Então, quando o paciente tem sintoma, é porque ele já perdeu, ele já gastou um tempo ali nesses mecanismos compensatórios que o olho faz, tá? E à medida que você repõe simplesmente a lágrima e não melhora o sintoma, isso já está me falando que essa superfície, há algum tempo, está sofrendo atrito por causa da falta da lágrima. Então, cada vez que o paciente pisca, esse atrito gera inflamação. Ok. E tem inflamação na superfície do olho só com lubrificante, eu não vou resolver o sintoma. Eu não vou controlar. Então, no segundo passo, né, partindo para esse segundo momento, ou seja, não respondeu com essa primeira fase de tratamento, eu tenho que pensar em terapias anti-inflamatórias. E aí tem colírio, tem comprimido, tem várias formas de colírio, né, os corticóides, os imunossupressores, tem comprimidos que têm ação anti-inflamatória, às vezes até alguns antibióticos que a gente usa com uma ação anti-inflamatória. A gente tem as suplementações, como a suplementação de ômega 3, que a ideia é fazer um aporte anti-inflamatório e melhorar a camada lipídica. Então, para cada paciente, a gente vai entendendo que tanto de inflamação que tem ali e como é que eu vou fazer para tratar. Existem outras condições, como, por exemplo, inflamações da beiradinha da pálpebra, que a gente chama de blefarite, que a gente tem medicação tópica quanto sistêmica para tratar. Então, cada paciente, aí eu vou ter que observar o detalhe que aquele paciente tem para escolher a estratégia dessa segunda fase. No terceiro e no quarto estágio, a gente está falando de olho seco muito grave já. Isso. Aí a gente tem em suplementação e reposição da lágrima, que só com colírio de lubrificante já não é suficiente. Aí a gente já pensa nos substitutos biológicos da lágrima, como, por exemplo, os colírios de soro do sangue do paciente. A gente já pensa em alguns procedimentos cirúrgicos. Nessa fase ainda, da fase 2 para a fase 3, a gente tem todos esses novos procedimentos que você citou e que a gente pode falar depois, que são procedimentos que melhoram a condição principalmente das glândulas de meibômio, e é uma forma muito comum de olho seco, é o olho seco evaporativo. E lá no final, nos estágios mais graves, a gente tem algumas cirurgias, que aí já são atos quase heróicos, né, para tentar controlar essa superfície, para reconstituir o que vai se perdendo à medida que o paciente tem um quadro mais grave. Moniquinha, então, só um pouquinho mais de detalhe, porque assim, a gente sabe que nessas caspinhas que se formam na borda da pálpebra, que são as blefarites, uma das opções de tratamento é realmente você fazer a limpezinha. Eu percebo em termos práticos que alguns pacientes têm dificuldade em aderir ao tratamento. E aí, você fez a limpezinha? Fiz. Então, mostra para mim como foi que você fez. Fez tudo errado. Eu não sei se a gente não explicou corretamente previamente, se o paciente não entendeu, ou ele realmente não quis aderir ao tratamento, né? Então, eu percebo que nesses casos que os pacientes não conseguem fazer essas limpezinhas, então esses tratamentos outros que estão disponíveis no mercado, de repente eles são bem interessantes, né? A gente melhora bastante a qualidade de vida. Fala um pouquinho para a gente, Mônica, você tem feito com frequência, por exemplo, a luz pulsada, você tem feito o squeeze das glândulas de Meibomian, porque quando a gente fala em olho seco, acho que 80% dos casos, o olho seco é evaporativo, né, que está associado à disfunção das glândulas Meibomian. E esse tratamento está diretamente relacionado à melhoria do funcionamento das glândulas. Conta um pouquinho da sua história com relação a essas terapias alternativas aspas. Vamos lá. Assim, a primeira coisa, voltando naquela história da limpeza, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa também, que um fator importante é ensinar para o paciente como faz, né? Então, eu paro ali e explico para ele, tem que ser uma rotina. Então, você tem que aquecer as glândulas, explico como é que aquece, qual que é a vantagem de aquecer assim ou assado. Depois você tem que massagear essas glândulas, mostra numa figura como é que é a glândula, como é que é o fluxo da glândula, e tem que fazer a limpeza, e tem que enxaguar os produtos. Então,
a primeira coisa é ensinar bem, para poder cobrar bem se o paciente está fazendo ou não. E Exato. explicar para ele que não adianta ele gastar um monte de tempo e de dinheiro fazendo luz pulsada, um monte de terapia, se ele não vai fazer essa manutenção depois, que é fundamental. Correto. A gente está falando de doença, a gente está falando de coisas crônicas que não tem cura definitiva, mas tem ótimo controle. Em relação a essas novas tecnologias, eu fico felicíssima que a gente tenha todas essas opções agora, porque faz uma diferença imensa na vida dos nossos pacientes. Exato. Até pouco tempo atrás, a gente mandava fazer compressa e lavar com um shampoo neutro. Uhum. Hoje a gente tem um monte de produto e a gente tem todas essas tecnologias. Então, basicamente, a gente tem duas formas de tratar as glândulas de Meibomian, que são essas glândulas que produzem o óleo da lágrima, e a forma mais comum da doença. Uma delas são os equipamentos de termopulsação. São aparelhinhos que a gente encaixa na pálpebra, eles vão aquecer com luz, em geral em torno de 40 graus. Ele aquece e depois ele aperta a glândula para ir drenando esse óleo. Nesses pacientes, esse óleo, ele deixa de ser aquele óleo translúcido, igual o óleo de cozinha, e passa a uma forma mais durinha, igual a manteiga quando a gente põe na geladeira. Então, aquecer é importante para derreter esse óleo que está preso dentro da glândula e apertar para a gente poder restabelecer esse fluxo. Esses equipamentos são ótimas indicações quando o paciente tem boas glândulas e tem só uma obstrução terminal, tá? Não é o que acontece em muitos pacientes quando esse processo é crônico e além da glândula ficar entupida ali, ela vai atrofiando, porque o quadro vai avançando à medida que a doença progride. Então, nesse caso, a gente tem a outra tecnologia, que é a luz intensa pulsada. O que esses equipamentos fazem? Eles emitem uma luz intensa, um pulso de luz intensa, que vai chegar lá naquela glândula, vai aquecer o interior da glândula para mais de quase 80 graus, vai derreter esse óleo, vai fazer uma fotoestimulação da glândula, então vai fazer a célula acelerar o metabolismo e a produção desse óleo, e também vai queimar os vasinhos que ficam mais dilatados e inflamados em toda a região da face e das pálpebras. Essa luz também, ela quebra a barreira de bactérias e de comensais que ficam na nossa pálpebra, e essas bactérias alimentam esses quadros infecciosos associados a essas formas. Então, a luz pulsada, ela vai agir além de você derreter lá e fazer tudo aquilo, depois você faz uma expressão com uma pinça, sempre depois que a gente aplica a luz pulsada, a gente faz a expressão também, e aí a gente, além de fazer tudo que a termopulsação faz, a gente ainda tem esses outros mecanismos. Quando que eu vou escolher uma coisa ou outra? Depende de como é a glândula daquele paciente. Então, antes de pensar no tratamento, a gente tem que fazer um exame que chama meibografia, que é como se fosse uma radiografia da pálpebra, feita com uma câmera infravermelha, e a gente vai entender o que tanto de glândula que tem, se eu preciso estimular ou se eu não preciso estimular, porque tem um monte, e escolher qual o procedimento. Moniquinha, a gente precisa caminhar para o fim. Você acredita que a gente já está com uns 35, quase 40 minutos de conversa? E o tempo não para, e a gente simplesmente vai. E você, claro, domina a assunto, é como se estivesse surfando numa super onda. Olha só, Moniquinha, eu sempre faço essa pergunta, né? A gente vive num mundo pós-moderno, Big Data, inteligência artificial. Quando eu penso em tecnologia, evolução do conhecimento, eu fico imaginando o que é que a ciência pode nos reservar com relação a olho seco. Eu penso basicamente em duas coisas. Vamos pensar em diagnóstico e tratamento. O que é que você acha que as pesquisas, quais são as tendências daqui para frente em termos de diagnóstico e tratamento do olho seco? O que é que você vislumbra para o futuro? Eu imagino, primeiro, que a gente consiga descobrir um marcador e um mediador para diagnóstico. A lágrima é muito rica e muito fácil de acesso. Eu fico vislumbrando, assim, como pesquisadora, a lágrima como um marcador não só para as doenças do olho, não só para o olho seco, como para várias doenças sistêmicas. Que legal. Que a gente sabe. Então, eu acho que o futuro vai trazer esses marcadores, vai colocar essas tecnologias que a gente usa em grandes equipamentos, mais na ponta da mão, na ponta de uma caneta, uma coisa mais fácil de manusear. E em termos de tratamento, eu acho que a gente vai caminhar muito para as terapias celulares. Recuperar o tecido, a função desse tecido, né? Dessa glândula que parou de crescer,
desse epitélio que não está conseguindo se refazer porque a superfície está muito seca. A gente trata muito repondo e tratando a inflamação, isso é consequência, a gente não está tratando a raiz do problema. Então, novas moléculas, por exemplo, de secretagogos, a gente já tem algumas disponíveis no mundo, nenhuma no Brasil, mas assim, colírios que fazem aquele tecido secretar mais, porque é óbvio que a melhor lágrima que tem é a lágrima produzida, e não a que a gente faz sinteticamente, que está sinteticamente lá no lubrificante, né? Então, eu acho que vai ser por aí. Vai ser a gente conseguir recompor tudo isso de uma maneira mais simples, assim, mais rápida, tanto de tratamento quanto de diagnóstico. Mas a gente evoluiu muito. Quando a gente olha 10 anos atrás, o que a gente tem de equipamento hoje, o que a gente tem de opção hoje é imensamente maior do que era até pouco tempo atrás, falando de 10 anos, né? Tomara que continue assim. Tomara. Eu acho que a tendência é só essa, viu, Monique? Olha só, a gente precisa, infelizmente, encerrar por força das circunstâncias. Mas, Mônica, se por acaso, 2024 tem mais, e os congressos pelo mundo afora. Monique, se por acaso alguém precisar passar em consulta contigo, como é que as pessoas te encontram? Fala, por gentileza, o endereço, o eletrônico, e-mail, as tuas redes sociais. Tem uma rede social que é a doutora Mônica Alves, e tem uma clínica especializada em tratamento de olho seco, que é a CETOS, C-E-T-O-S. Clínica especializada em tratamento de olho seco, que também tem Instagram lá com todos os contatos, é só procurar. A gente tem um super time, né? São 4 grandes especialistas de olho seco que fazem todo esse tratamento. Tudo isso que a gente falou aqui com bastante carinho, com bastante cuidado. E tudo pertinho, aqui em Campinas, não é isso, Mônica? Aqui em Campinas. A gente está recebendo gente de tudo quanto é lugar desse país e é muito bacana ver esse movimento. Joia. Mônica, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por toda a disponibilidade, teu tempo, teus neurônios, conhecimento, você falou uma coisa interessante, carinho. Você não trata só o paciente com muita ciência e tecnologia, mas com carinho, esse é o jeito todo especial. Isso é muito legal, isso é natural e acaba também atraindo novos pacientes e parceiros, né? Isso, tanto os parceiros da indústria, como os parceiros fellows, residentes, pós-graduandos, todo mundo. E eu gostaria já de deixar pré-agendado para 2024, no nosso canal de Júlio Turquesa 2024, a gente voltar a falar sobre olho seco, combinado? Querido, conte sempre comigo, é um prazer. Só convidar que eu dou um jeito e venho. Eu sei, da próxima vez eu vou tentar antecipar, fazer um convite com mais antecedência, porque eu sei que tua agenda é apertada. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, de dar o teu joinha, de enviar esse conteúdo para algum colega, amigo, vizinho, para algum parente. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, a da minha, da doutora Mônica. Se alguém precisar de assistência em olho seco, é muito fácil. É só ir para Campinas, você aproveita e faz um programa diferente e tem seu problema também de olho resolvido. Mônica, muito obrigado. Braços fortes a Campinas. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Próxima quarta-feira, Júlio Turquesa, conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Tchau, pessoal. Mônica, muito obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vocês viram que legal? A doutora Mônica é top, não é? E que bom que ela e os outros colegas têm sempre assim, atendido ao nosso convite à medida do possível para estar aqui conosco todas as quartas-feiras à noite, para trazermos algum assunto importante que envolva principalmente saúde ocular e qualquer outro assunto envolvendo a saúde como um todo, tá bom? E eu conto sempre com sua audiência, com sua colaboração. Não esqueçam, dá o teu like, dá o teu joinha, compartilhe esse conteúdo com algum parente, amigo, vizinho, com algum colega de trabalho, que a gente sabe que isso é fundamental, é importante para que a gente continue aqui as nossas quartas-feiras trazendo conhecimento e experiência de qualidade para vocês, ó. Um resto de semana muito bom para vocês. Tamo junto, fica comigo e a gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau, turma.